Pegue a sua Bíblia sobre o seu assento, vamos abrir o texto sagrado, o livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Livro do profeta Joel, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim: transformem as suas lâminas de arado em espadas, e as vossas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. Você crê nessa palavra, irmão? Desse jeito eu não acredito, não. Você crê nessa palavra, irmão? Então fecha os teus olhos. Senhor, Tu que conheces, Senhor, o nosso coração. Tu conheces, Senhor, a nossa intimidade, Senhor. Tu conheces o nosso profundo, escondido, Senhor. Mas a Bíblia diz que contigo mora a luz, Senhor, e não há nada que não seja revelado, Senhor. Então nessa hora, Senhor, nós queremos pedir, venha abençoar cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Venha, Senhor, meu Deus, nos dar graça, entendimento, Senhor, para que compreendamos a revelação das Escrituras Sagradas e possamos, Senhor, encontrar nelas poder de Deus, através da geração de fé, ouvindo a palavra que gera fé, Senhor. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar nessa noite. Eu gostaria que por um instante, por um momento, você redobrasse a sua atenção, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Quando eu estava conversando com Deus, dizendo: Senhor, que palavra, Senhor, Tu queres falar aos Teus filhos nessa noite? E eu revirava ali os textos, quando o Senhor me trouxe aqui esse nome, não um texto específico, e Ele me lembrou o nome de Joel, e o nome de Joel significa Jeová é Deus. Quando você lê nas Escrituras todos os nomes bíblicos terminados em El, você está lendo um nome que se identifica com a própria personalidade de Deus, ou em alguma característica de Deus. Mas no nome Joel, Deus está falando na sua magnitude, na sua completude. Ele está dizendo: eu sou Deus. E quando você fala a respeito de fé, e hoje nós chamamos o culto de sexta-feira de culto de fé, o próprio Deus diz que para Ele nada é impossível quando você crê. Quando você lê, Joel é um profeta que vive 835 anos antes de Jesus nascer. Ele não é um profeta que produz muito conteúdo, escrita, mas ele é poderoso nas palavras. E ele não profetiza em qualquer tempo, ele profetiza num tempo terrível. A história bíblica conta que no tempo do profeta Joel, que viveu no mesmo tempo do profeta Isaías, que escreveu muito, produziu muito, fez muito conteúdo na Bíblia. É tão verdade que o profeta Isaías é considerado uma miniatura da Bíblia, porque possui 66 capítulos. E é tão interessante que Joel não produz muito, mas Isaías vai lá nos escritos de Joel e consulta para se inspirar, para ele também escrever.
E quando Joel ele vai escrever o seu pequeno livro, você lê o livro de Joel numa tarde. Em 1 hora você lê o livro de Joel. Aí você já vai poder dizer assim, olha, eu já li um livro da Bíblia. Mas é tão poderoso o conteúdo do profeta Joel, que ele escreve num período de grande devastação, de grande destruição. Não só física, mas também devastação moral, espiritual, profana. E a Bíblia diz que Joel profetiza nesse tempo, um tempo que houve uma praga de locusta. Locusta é um tipo de gafanhoto. Eu tenho certeza que você viu, nesse ano que passou, vários vídeos que rolaram pelas mídias sociais, WhatsApps, daquela nuvem de gafanhoto que passou pelo Paraguai, passou pela Argentina, e graças a Deus não entrou no Rio Grande do Sul por causa do frio nosso. Mas por onde aquela nuvem de gafanhotos passou, ela devastou plantações. Só que esta que está registrada no livro do profeta Joel, foi tão terrível, que ela conseguiu matar ovelhas, gados. A praga foi tão terrível desse tipo de gafanhoto, que ele roeu a casca das árvores. E você sabe, irmão, que quando você retira a casca das árvores, o que acontece com ela? Elas morrem, elas secam. Olha que praga terrível passou naquele tempo na terra dos filhos de Deus. Escreva uma coisa na tábua do seu coração. Se o evangelho que você ouve por aí muitas vezes diz que você não vai passar por lutas, que você não vai ter tempos, às vezes que parece que a destruição vai cair em cima da sua cabeça, que parece que às vezes o mundo vai desabar sobre os seus pés, não é o evangelho que eu conheço. Como assim, pastor? Eu vim num culto de fé, eu vim receber uma mensagem inspiradora. Sim, não existe mensagem mais inspiradora do que a palavra de Deus verdadeira. Havia um hino muito antigo que dizia assim: pregadores de rosas, pregue as rosas e os espinhos também. Eu nem era nascido quando esse hino foi composto, mas é uma verdade. O próprio Jesus, quando ele está ali nos seus sermões de consolação aos seus discípulos, ele dizia para eles: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: eu sou um modelo no qual vocês devem basear a vida de vocês. Eu sou um modelo no qual vocês devem enxergar qual é o modelo de caminhada, de trajetória que você deve percorrer. E quando eu olho para o texto profético de Joel, eu vejo, irmãos, um tempo terrível. Um tempo que não sobrou nenhuma árvore para gerar sombra num dia de sol. E isso, irmãos, é uma palavra, não é para a pessoa que nunca ouviu falar de Deus no texto de Joel, mas Deus estava falando de pessoas que tinham intimidade com Ele. Deus estava ensinando os filhos de Israel, dizendo: olha, vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Ei, escreva uma coisa na tábua do seu coração: Deus não interfere nas suas decisões. Com todo respeito aos irmãos e amigos que creem numa doutrina calvinista, com todo respeito em amigos pastores que seguem a doutrina calvinista à risca, mas eu não creio numa doutrina que diz que eu não participo, eu não tomo decisões com relação àquilo que eu vou colher no meu futuro. Porque se Deus não interferiu nem na decisão de Lúcifer, daí vem o teólogo de plantão dizendo: mas Lúcifer não tem escrito na Bíblia, pastor. Lúcifer é uma tradução
de 70 anciões que transcreveram do hebraico para o grego o texto do profeta Isaías, capítulo de número 10 ou 12, não me trai a memória, onde está escrito lá, estrela da manhã. A palavra estrela da manhã, traduzida por grego, é Lúcifer. Se Deus não interfere nem na decisão de Lúcifer, quando ele diz em Ezequiel capítulo 28, eu subirei às mais altas estrelas, e lá eu serei maior, e colocarei meu trono acima do trono de Deus. Você sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Vou abrir um parênteses na mensagem aqui, falei isso ontem à noite. Você sabe por que o diabo odeia você e faz de tudo para que você vá para o inferno? Lá no livro do profeta Ezequiel capítulo 28 está a resposta. Você sabe que quando Deus cria o homem, de todas as coisas até o 6º dia, Deus apenas verbaliza, Deus apenas diz haja, e as coisas vinham à existência. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus apenas dizia haja luz e houve luz. Deus disse haja separação entre a água e o firmamento, houve separação. Haja separação entre a luz e as trevas, e houve separação, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Tudo que Deus faz até o 6º dia, Ele apenas verbaliza, Ele usa o logos, o verbo. Mas quando chega no 6º dia, Deus para. E sabe o que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu só vi 2 irmãos, 3 da glória a Deus, irmão. Ei, dá uma olhada para o irmão que está a uns 2 metros de distância de você e diz para ele assim: irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Não, acho que você não entendeu o que o pastor está dizendo aqui. Irmão, você é imagem e semelhança de Deus. No 6º dia Deus para o que está fazendo, e quando Ele vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem a imagem e semelhança nossa. E a Bíblia diz, e a imagem e semelhança Deus fez o homem. Aí sabe o que você encontra lá no capítulo 28 de Ezequiel? Quando Lúcifer diz, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, e eu subirei nas mais altas estrelas. Aí ele diz lá no finalzinho do texto, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Pô, ninguém deu glória a Deus. Você não entendeu, irmão? O desejo de Lúcifer qual era? Ser semelhante ao Altíssimo. Nunca será. Agora olha para a pessoa perto de você aí. Caramba, irmão, essa pessoa perto de você é imagem e semelhança do Altíssimo. O desejo de Lúcifer era ser semelhante ao Altíssimo. Ele não conseguiu, nunca vai conseguir, mas você é. Eita, glória a Deus. Não, isso merece mesmo uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Você entendeu por que tanta luta, meu irmão? Você entendeu por que tanto peso na sua vida? Porque o diabo não quer que você seja imagem e semelhança do Senhor. Porque quando o homem cai no pecado, o pecado distorce a imagem de Deus. O pecado distorce a semelhança do Altíssimo em você. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Quando Jesus morre na cruz, e Ele dá o brado dizendo, está consumado. E todo aquele que crê nesse sacrifício de Jesus, retorna, volta, aleluias, é restaurado, é renovado, a imagem e semelhança do Altíssimo. Eita, glória a Deus! Então, em todo tempo de destruição, depravação, irmãos, isso que deve deixar o diabo doido, dá para você se arrepender, dá para você fazer um conserto, dá para você renovar a aliança. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, no capítulo de número 3, do profeta Joel, você vai ver ali uma passagem bíblica.
em que o profeta, ele inspirado pelo Senhor, o que ele diz? Está lá no versículo de número 16: congregai o povo, santificai a congregação. Oh, aleluias! Ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre no pórtico e no altar, e orem. Que oração que é? Poupa o teu povo, ó Senhor. Quem quer viver um tempo de transformação e restauração? Então está na hora, irmão, de começar a chorar. Está na hora de se quebrantar. Está na hora de você orar. Está na hora de você clamar. Está na hora de você restaurar o pacto, a aliança. Está dizendo aqui: orem. Poupa, ó Senhor, o teu povo. Quanto você tem orado, dobrado os teus joelhos, chorado na presença do Senhor, dizendo: Senhor, poupa minha casa, poupa os meus filhos, poupa o meu casamento, poupa, Senhor, o meu negócio, poupa o meu trabalho, Senhor, poupa, Senhor, meu Deus, meus filhos. Oh, está na hora de você invocar o Senhor num tempo de restauração, de reconciliação. Quando tudo parece destruído, quando tudo parece acabado, quando tudo parece arrasado, então vem o Senhor e diz para você: ei, meu irmão, o que é que você tem na sua mão? Ei, escreva uma coisa na tábua do seu coração: Deus usa aquilo que você tem. Deus não usa aquilo que você não tem. Quem crê nessa palavra? Vou abrir um parênteses na mensagem. Você lembra do profeta Elias? O profeta Elias profetizou, disse que não ia chover na terra. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, que não choveu durante 3 anos e 6 meses. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar onde havia um ribeiro chamado Querite. Naquele ribeiro ele ficou ali, ele dormia ali junto àquele ribeiro. E a Bíblia diz que o Senhor mandava corvos. Alguns pregadores muito, como é que se fala? Com uma excelente imaginação, dizem: ó, os corvos iam lá na mesa do rei Acabe. Eu não vou encontrar isso na Bíblia. A minha Bíblia só diz assim, ó, que os corvos vinham e traziam carne para o profeta. E ele comia carne e bebia da água do ribeiro. Quem entendeu, diga amém. Irmão, pode falhar o fruto da terra, pode não dar uva na videira, pode faltar a oliva nas oliveiras, a azeitona, pode mentir o gado, pode não ter nenhum fruto da malhada, como diz o texto bíblico. Se for necessário, Deus vai mandar corvos para te alimentar. Quem crê nessa palavra, levante a mão. Você lembra o tempo que você não tinha nada? Só 1 ou 2 levantaram a mão para dar um glória a Deus assim. Oh, aleluia. Deus seca o ribeiro, cessa os corvos de vinho, e Deus diz: levanta, Elias, você vai sair da tua terra. Olha que coisa interessante. Você já percebeu que para onde Deus manda ele não é a terra dele? Deus faz ele sair para o estrangeiro. É como se eu morasse no Brasil e fosse para o Uruguai. Deus diz assim para Elias: Elias, você vai lá para Serepta. Lá em Serepta eu preparei uma mulher viúva para que te sustente. Se fosse eu, dizer assim: irmãos, glória a Deus, uma mulher viúva deve ser cheia de dinheiro, deve estar aposentado com uns 10 salários mínimos, ou ela é funcionária pública federal, se aposentou. Oh, glória a Deus, vai me sustentar. Oh, Deus não vai me tirar de uma situação ruim para uma situação pior. Não, irmãos, Deus tira Elias de uma situação ruim para uma péssima. Quando ele chega lá, a terra também está arrasada. Irmãos, escreva uma coisa na tábua do teu coração que Deus revelou agora: quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, sofre nós e quem está ao nosso redor. Não, você não entendeu, irmão.
Quando eu saio do centro da vontade de Deus, eu sofro e sofre quem está no meu redor. A Bíblia diz que a seca que atingiu Israel também atingiu as terras circunvizinhas, inclusive Serepta. Quando ele chega lá, no portão da cidade, ele vê uma mulher e Deus diz: está aí a viúva. O que a viúva está fazendo? Juntando uns pedaços de lenha, uns galhos, uns gravetos. E Deus diz para Elias: está aí a viúva. Oh glória, está aí a minha bênção, está aí a minha vitória. Aí o profeta vem de uma viagem longa, está com fome e está com sede. Ele diz para a mulher: mulher, dá-me de beber e me dá algo para comer. Vou contextualizar o texto para você entender bem. A mulher olha para o profeta, reconhece ele como profeta e diz para ele: meu senhor, eu estou aqui juntando alguns gravetos para fazer a última porção com o que eu tenho de farinha numa panela e um restinho de azeite numa botija, para que eu e meu filho comam. Olha, meu irmão, a situação da criatura. Olha a frase no texto: para que eu e meu filho comamos e morramos. Você quer uma situação pior que essa? Você quer uma situação mais devastadora que essa? Ela estava preparando a última refeição. Sabe o que o profeta fala? Meu irmão, o cara tem que ser corajoso, irmão. O homem tem que ter convicção da palavra de Deus na vida dele. Se Deus levantou essa mulher viúva para me sustentar, é ela, não é a Maria, não é a Joana, não é a Filipa, não é a Beltrana, não, é ela. E se Deus levantou ela, então vai e faz primeiro para mim. Ela acabou de dizer para o profeta que era a última refeição, irmãos. Mas a palavra do profeta foi tão poderosa, que eu agora estou aqui, irmãos, no meu pensamento. A palavra, quando entra no ouvido daquela mulher, desce ao seu coração, e o seu coração crê na palavra do profeta. E sabe o que ela diz? Conforme a tua palavra eu vou fazer. Para lá, ela vai e faz. Traz a água fresca para o profeta. Água num tempo de chuva, 3 anos que não chove, meu irmão, é ouro. Traz para o profeta um bocado que achou, aquele último. O profeta come e bebe. Quando ele termina de comer e beber, sabe o que ele fala? Agora vai e faz para ti e para o teu filho. Quando ela volta no lugar, tem farinha na panela e tem azeite na botija. Ela tira, faz a porção. Quando olha de novo, tem farinha na panela e tem azeite na botija. Ela faz outro, olha de novo, tem farinha na panela e tem azeite na botija. Ei, meu irmão, para quem crê aqui nessa noite, não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua botija. Isso quer dizer sustento de Deus para aqueles que creem no Senhor. Pode passar o tempo da devastação, pode, irmãos, o inimigo devastar a terra inteira. Não é uma mensagem triunfalista, é uma mensagem resultado de arrependimento. Senhor, poupa o teu povo. Senhor, guarda o teu povo. Oh, aleluias! Diga o fraco: eu sou forte. Irmãos, essa fortaleza que me faz usar o que eu tenho. A viúva conseguiu sustentar Elias com o que ela tinha. O que Deus falou para os filhos de Israel? O que vocês têm? Vocês têm espada para lutar? Não. Vocês têm lança para lutar? Não. Mas chegou a hora de vocês lutarem. Chegou a hora de vocês conquistarem.
O que você tem na mão? Olha, eu tenho aqui um arado. O que você tem na mão? Olha, eu tenho uma foice. Então está na hora de você transformar o arado em espada e a foice em lança. Você já notou que tudo precisa de um processo de transformação? Tudo precisa de um processo de transformação. Aleluias. Irmão, nada é por acaso. O processo de restauração. Quando você for continuar lendo o capítulo 3 na sua casa, porque não dá tempo de eu fazer isso aqui no culto, pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia em casa. Você vai ver que é um tempo de restauração. Deus renova a Israel. Deus diz para eles: vocês estão fracos. Quando eu então leio essa palavra, o Espírito Santo, no mesmo tempo que eu estava lendo essa palavra, me reporta a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde ele vai dizer: se há alguma coisa em que eu tenho que me gloriar, é na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Não, será que só o irmão Paulo entendeu aqui? Ele deu um glória a Deus, aleluia? Quando eu sou fraco, essa fraqueza, irmão, não é pecado. Essa fraqueza é um reconhecimento de limitação. Eu preciso passar por um processo de transformação do fraco em forte. Como é que eu me capacito na transformação do fraco em forte? Primeiramente, reconhecendo minhas limitações. E eu necessitando de uma capacitação. E a Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é que eu torno algo fraco em algo forte? Como é que você transforma um soldado que é suscetível a ser derrotado em um soldado extremamente difícil de ser derrotado? Colocando sobre ele o quê? Uma armadura. Irmão, você não vai para a guerra com um arado. Uma que você não vai conseguir nem carregar um arado para ir para a guerra. Mas você pegar aquela lâmina que corta a terra, forjar ela numa espada, a espada você consegue levar. Sim ou não? A Bíblia diz que espada é um tipo da palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, a Bíblia diz ali que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 fios. Ou seja, ela corta pelos 2 lados. E ela é tão poderosa, que quando ela penetra lá na divisão da alma e do espírito. Você sabe que nenhum teólogo que eu conheço, se você conhecer um, por favor, manda para o pastor, porque eu gosto de aprender. Mas até agora, todos os que eu li, nenhum consegue discernir aonde termina o espírito e começa a alma, onde começa a alma e termina o espírito. Agora, a palavra de Deus sabe exatamente a divisão dos 2. A palavra de Deus é tão poderosa como uma espada de 2 gumes, que ela penetra lá no íntimo seu, lá onde estão as intenções do seu coração. De tão poderosa que ela é. Digo fraco, eu sou forte. Ei, irmão, até quando você vai ficar covardado? Até quando você vai ficar prostrado, sentado, curvado? Está na luta, irmão, está na devastação, parece que o inimigo comeu tudo, dobra o joelho. O primeiro processo de transformação do arado em espada é joelho no chão. É humilhar-se. A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos debaixo da onipotente mão do pastor? Da igreja? Do Senhor. Humilhai-vos debaixo da onipotente, ou seja, a mão que tem todo o poder, para que Ele a seu tempo, não é no meu, não é no seu, não é no nosso, é no tempo de Deus, Ele vai exaltar você.
No momento que eu me curvo diante do Senhor, eu estou reconhecendo a sua soberania. Eu estou reconhecendo que Ele é Senhor da minha vida. E é Ele. Irmão, você quer um tempo de maior devastação do que esse que nós estamos vivendo nos nossos dias? Sim ou não? Agora tem gente, irmãos, que está prosperando nesse tempo, ímpio e justo, como nunca prosperou na vida. Você conhece alguém? Eu conheço vários, irmãos, que nunca ganharam tanto dinheiro quanto nesse tempo, que estão trabalhando feito doido, e tem outros que estão numa devastação terrível. Agora, eu quero crer com você aqui nesse tempo, irmãos, para aqueles que creem nessa palavra, que Deus vai dar um tempo para você sobrenatural. E não é só financeiro não, irmão. Financeiro é o de menos. Você acha que para Deus dinheiro é alguma coisa, irmão? Sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz que o meu Senhor é dono do ouro e da prata escondida, e Ele dá a quem Ele quer. Se Deus quiser te fazer prosperar, meu irmão, para Ele não é nada. Quem está entendendo, diga amém. Agora o principal, irmãos, é você botar a cabeça no seu travesseiro, você ter uma noite de paz e de sono, porque a Bíblia diz: em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque o Senhor é a minha salvação. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou crendo num processo tamanho de transformação, quando eu atribuo ao Senhor as minhas vitórias. Você sabe que quando Davi, abre um parênteses na mensagem, quando Davi, ele sabe do incircunciso. O que é o incircunciso? Alguém que não tem aliança com Deus, no tempo bíblico. Um cara chamado Golias. Eu sei que você já ouviu essa história. Mas quando Davi vai e se apresenta, não diante do Golias, mas diante do rei Saul, porque para lutar, tem gente que quer enfrentar o Golias direto e sai derrotado. Ei, irmão, para chegar no Golias tem que passar por um Saul. Não, acho que você não entendeu o que o pastor falou. Antes de enfrentar Golias, Davi passou por Saul. Lá, diante de Saul, ele falou o currículo dele. O que ele falou para o rei? Ô rei, porque o rei olha para Davi, olha para a aparência dele, olha para o tamanho dele, vê que ele é um menino, e ele diz o quê? Ô rei, quando eu estava cuidando, Deus não vai usar ninguém desocupado. Ah, não tenho nada que fazer, então vou fazer alguma coisa para Deus. Quando eu cuidava as ovelhas do meu pai, veio o leão, e o Senhor me deu forças, e eu rasguei o leão no meio. Irmão, quem é que rasga um bicho de 300 quilos no meio? Ah, pastor, isso é conto. Irmão, isso é para quem crê. Se você não crer, irmão, você nunca vai rasgar um leão no meio. Tem leões que estão lutando contra o teu casamento, leões que estão lutando contra a tua fé, leões que estão lutando contra a tua comunhão, leões, como assim, pastor? Sim, porque lá no livro de Pedro, na epístola, na carta de Pedro diz: e o leão, o vosso adversário, é como o leão que ruge ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Todo dia tem um leão buscando tragar você, mas quem tem a unção do Espírito Santo, como disse Davi, o Senhor, ei meu irmão, quem vai te dar vitória não é o pastor, quem vai te dar vitória não é um voto na igreja, quem vai te dar vitória não é uma oferta que você quer pagar para Jesus, não, quem vai te dar vitória é a unção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Outra vez veio o urso. Você sabe que o urso é uma tipologia do sistema político universal. E o urso sempre quer nos arrebentar no meio, irmãos, com a sua doutrinação, com seus costumes.
com a sua moralidade medíocre, com seus valores. O que Davi diz? E o Senhor me deu força para vencer o urso. Ah, Jesus. O que você tem, irmão? Davi tinha 5 pedras, uma funda e um cajado. No tempo do Joel eles tinham arados e foices. Mas Deus pode transformar isso. E aqui eu encerro a mensagem para orar com você. A Bíblia diz assim, que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são terrenas. Eu vou repetir. As armas da sua luta, da minha luta, não são terrenas. Não é um 380, não é um 762, não é uma bereta. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Bíblia, oração, jejum, louvor, adoração. Oração, jejum, louvor, adoração, louvor, jejum, palavra, oração, jejum, oração, palavra, a palavra, oração, jejum, adoração, louvor, armas poderosas em Deus, em Deus, em Deus. E aí vai se cumprir em você uma palavra do profeta Daniel, que ele diz: em Deus, não é no pastor, não é na chama viva, não é no ministério de intercessão, não é no ciclo de oração, meu irmão, não é no estudo bíblico, não é no culto da fé da sexta-feira, não é no culto da comunhão no domingo, não, é em Deus nós faremos proezas, aleluias, é em Deus que você vai vencer, é em Deus que você vai ter a sua vida transformada, é em Deus que você vai ter a sua vida renovada, é em Deus que o teu casamento vai ser restaurado, é em Deus que a sua enfermidade vai ser curada, é em Deus que você vai ser renovado no Espírito Santo, é em Deus que você vai ser batizado no Espírito Santo, é em Deus, é em Deus, é em Deus. Aleluias. Fique em pé nesse instante. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Você que está em casa, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Você lembra de Salomão? Salomão tinha 5.000 cavalos. Você sabe o que é isso, irmãos? E os cavalos deles não eram qualquer cavalo. Ele ganhou os cavalos do povo do Oriente, dos árabes. Você sabe quanto é que vale um cavalo desse hoje? Você tem uma ideia? Eu conheci esses dias. Tive o prazer de conhecer, nunca tinha visto na minha vida. E eu fui convidado e conheci. Como é que se chamam aras? E o cavalo do homem, ele disse assim: o meu cavalo é baratinho. É um reprodutor, mas já foi premiado, já teve lá, como é que é, o freio de ouro. Mas o meu cavalo não é o dos mais caros. E eu, inocente, não conheço nada de cavalo, né, irmãos? Eu só sei que ele relincha e dá coice. O cavalo dele está num spa, irmãos. Vive a vida melhor que a minha, se duvidar. Vale 1,5 milhão. E não é árabe. É um puro sangue crioulo. É cavalo crioulo, né? Aqui do sul. Você imagina quanto é que vale um árabe? Puro sangue. Salomão só tinha 5.000. Miserável. Mas ele era tão sábio, irmãos. Sabe o que ele dizia? Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu
Ele está razão, porque o cara tinha 5.000 cavalos e eu não, irmão. Grava isso na tábua do seu coração. Quando você for lutar, está na guerra, está na batalha, está na dividida, está enfrentando problema na sua fé, faça que nem Salomão. Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas eu faço menção do Senhor que fez os céus e a terra. Salomão não colocava a confiança dele nos cavalos, ele não colocava a confiança nele nos seus diamantes, no seu ouro, no seu trono. Ele colocava a sua confiança no Senhor. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Gesiel, já pega o óleo de unção que eu vi que está lá no cantinho e deixa aqui para mim. Eu vou ungir você no final do culto. E hoje eu quero fazer essa unção com uma declaração de vitória sobre a sua vida. Então você vai pensar no propósito que você quer receber a unção hoje. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 10, que diz: por causa da unção o jugo é quebrado. Aquilo que está segurando você, aquilo que está segurando a sua fé, aquilo que está segurando a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual não vai para frente, você está fraco espiritualmente. Isso reflete na sua vida física, na sua vida material. Quem está mal espiritualmente, está mal em tudo, irmãos. Então comece a colocar diante do Senhor agora um propósito de restauração. Irmãos, a terra de Israel no livro do profeta Joel foi devastada, não sobrou nada. Sabe o que Deus fez? Deus lançou uma palavra profética, dizendo que os montes deles destilariam vinho. Sabe o que significa vinho na Bíblia? Alegria. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim, nessa noite, através dessa palavra? Que esse tempo de devastação, de terra arrasada, de terra afrontada, vai se transformar em alegria. E isso é para quem crê, isso é para quem acredita, isso é para quem recebe nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Hoje é um culto de fé, irmãos. Hoje não é culto de estudo bíblico, não é culto de doutrina. Hoje é culto para quem crê. Quem crê vai sair daqui curado. Quem crê vai sair daqui abençoado. Quem crê vai sair daqui renovado. Quem crê vai sair daqui restaurado. Quem crê vai sair daqui com a sua alegria restaurada. Quem crê vai sair daqui, meus irmãos, com a solução do problema. Você está levando a solução para dentro da sua casa. Quem crê, meu irmão, está saindo daqui com a restauração da família em suas mãos. Eu creio, Deus vai pegar essa terra devastada, essa terra de desolação, e vai transformar em alegria. E se você crê, meu irmão, pega isso, joga para dentro do seu coração, glorifica ao Senhor e diga: eu creio, Senhor, eu creio na palavra do profeta como Elias, eu creio, Senhor, e tomo posse dessa minha vitória. Eu creio, Senhor, na palavra do profeta e recebo a minha cura. Eu creio, Senhor, na palavra do profeta, e eu recebo a restauração espiritual na minha vida, a convicção espiritual na minha vida. Oh, aleluias. Senhor, nós abençoamos os teus filhos nessa noite. Eu não sei como está o meu irmão aqui, eu não sei como está, Senhor, o irmão, a irmã, o amigo que está nos assistindo, mas eu sei de uma coisa, Senhor, que Tu podes, Senhor, poupá-los, como, Senhor, foi o rogo dos sacerdotes, do povo, do ancião, do noivo, da noiva, da criança, oh Senhor, dos ministros de louvor. Poupa, Senhor, os Teus filhos, restaura, Senhor. Mostra que Tu és zeloso, como diz o texto de profeta Joel. Mostra que Tu és misericordioso. Mostra que Tu te compadece daqueles que Te buscam em verdade. Está escrito no livro profético, e eu posso usar essa palavra, Senhor. Mostra que Tu és um Deus compassivo, tardio em irar-se, longânimo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas misérias, e restaura-nos, Senhor. Oh, renova em nós a alegria, Senhor. E aqueles que creem nessa noite, receba em nome do Senhor Jesus
receba a tua bênção, receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nessa palavra profética, aplauda o Senhor nesse instante. Enquanto o ministério aqui vai preparar um louvor para cantar, nós vamos abençoar todos aqueles que querem ser ungidos, e nós vamos declarar uma unção de vitória na sua vida, nesse culto de fé. E você vai sair daqui crendo, e vai voltar e vai testemunhar que Deus é Deus na sua vida. Amém? Levante a tua mão para cima, que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, meu irmão.